Mas uma nova anomalia no objeto interestelar 13 Atlas, aparentemente ele vai passar dentro do raio-rio de Júpiter. Bom, pessoal, vou comentar sobre isso com vocês hoje e também eu vou falar sobre isso aqui que vocês já me pediram muito, pessoal. Eu já tinha até gravado um vídeo sobre isso, só que o vídeo foi embora, apaguei, não sei o que aconteceu. Tava limpando meu celular, o vídeo foi com Deus, aí eu vou aproveitar esse vídeo aqui já para explicar para vocês. Pessoal, isso aqui não é nada demais. Aparentemente as pessoas falaram que é um objeto triangular, a NASA interrompeu a transmissão, até porque esse aqui foi capturado pelas câmeras da Estação Espacial Internacional. Bom, pessoal, aqui é a parte escura do planeta Terra. Quando a NASA capturou esse registro louco aqui, a estação espacial estava passando sobre a China. O sensor da câmera cria ruídos à noite, na parte escura do planeta. Esse ruído digital pode se assemelhar a estrelas, então dá aquela impressão de que ela viu isso aqui no espaço. Mas não, pessoal, isso aqui são luzes da Terra, mano. A estação espacial viaja a mais de 28 mil km por hora. Às vezes ela passa por área que não tem tanta cobertura. Muito comum a transmissão cortar. Eles ficam ao vivo no YouTube, pessoal. Às vezes eles interrompem a transmissão para fazer manutenção e entre outros. Não é nada demais, pessoal, não precisa ficar com medo disso aqui. Agora vamos falar sobre o 13 Atlas, pessoal. Isso aqui me chamou bastante atenção. Aparentemente, pessoal, foi calculado o raio-rio de Júpiter. Rivaldo, o que é raio-rio? É basicamente uma distância de Júpiter ali, onde a força de maré do Sol não trabalha com tanta força, certo? Então, se alguma coisa passar dentro daquele raio-rio, vai ser dominado pela gravidade de Júpiter, não tanto pela força de maré do Sol. Então, para saber o raio-rio de Júpiter no dia da passagem do objeto interestelar 13 Atlas, que é lá por dia 16 de março, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou colocar a data certa aqui que ele vai passar. Bom, pessoal, foi utilizada essa fórmula aqui para fazer o cálculo. R é a distância de Júpiter do Sol, M é a massa do Sol, M minúsculo é a massa de Júpiter e H é o resultado de raio-rio. Então, com esse cálculo, utilizando essa fórmula, foi descoberto que o raio-rio de Júpiter, nessa mesma data, vai ser de 53,4 milhões de quilômetros. Bom, pessoal, a gente sabe que o objeto interestelar 13 Atlas teve uma aceleração não gravitacional. Essa aceleração não gravitacional foi justamente por ele ter sublimado mais compostos voláteis, né? Então, quando o Sol fez ele ter bastante atividade, ele deu um impulso a mais, né? Uma propulsão natural. E essa propulsão natural corrigiu um pouco o curso dele, né? Ele mudou um pouquinho de direção. E justamente por isso ter acontecido, na direção que ele está viajando, que ele vai fazer agora a sua passagem mais próxima de Júpiter, ele vai passar justamente dentro do raio-rio de Júpiter. Então essa aceleração não gravitacional meio que ajudou o 13 Atlas ir nessa direção. Mas o que vai acontecer, pessoal? Nada, não vai acontecer nada com o objeto. Mas eu vi o Avi Loeb especulando sobre isso. Ele falou assim, que se o 13 Atlas fosse uma nave e ele quisesse soltar mini sondas, é nessa direção que ele teria que passar. Porque nessa direção ali, naquele caminho do raio-rio de Júpiter, a força de maré do Sol não iria puxar esses pequenos objetos para si. Então seria um curso interessante, né? Talvez a aceleração gravitacional, segundo ele especulou, seria como propulsores tecnológicos. A gente viu também que o 13 Atlas, né, liberou múltiplos jatos. Muita gente ficou na dúvida do que era. Mas, gente, sei lá, eu não acho que seja isso não, pessoal. Mas vamos ver, né? Se ele liberar alguma coisa, a Juno vai ver. A sonda Juno que está lá no sistema de Júpiter. E é bem interessante, pessoal, essa anomalia, né? Bem coincidência. E aparentemente o 13 Atlas vai passar numa distância de aproximadamente 53,5. E a distância do raio-rio de Júpiter é de 53,4. É uma diferença bem mínima, pessoal. De 100 mil, né? Então, vamos esperar aí, né? Para ver o que vai acontecer agora. Um buraco negro supermassivo pode estar em rota de colisão com a nossa galáxia. Olha só que coisa boa, gente. Bom, gente, vamos entender essa notícia aqui. Os astrônomos puderam identificar aqui na Via Láctea 21 estrelas hipervelozes. Geralmente são estrelas que estão viajando dentro da nossa galáxia em alta velocidade. Os cientistas puderam estimar que muito provavelmente essas estrelas hipervelozes vieram da Grande Nuvem de Magalhães. Para quem não sabe, a Grande Nuvem de Magalhães é uma pequena galáxia que orbita a nossa galáxia. E semelhante à Nuvem de Magalhães, pessoal, tem várias. Só que a Nuvem de Magalhães é o maior satélite da Via Láctea. Ela é como se fosse a lua de um planeta, só que é uma pequena galáxia que orbita a nossa galáxia. E o mais interessante, meus amigos, é que essa Nuvem de Magalhães está em rota de colisão com a Via Láctea.
Os cientistas estimam que essa pequena nuvem de Magalhães só pode colidir com a Via Láctea, né, daqui a uns 2 bilhões de anos. A gente não vai estar nem existindo aqui. Pela velocidade dessas estrelas, muito provavelmente existe um buraco negro na nuvem de Magalhães com aproximadamente 60 mil vezes a massa do Sol, que está empurrando essas estrelas, expulsando da nuvem de Magalhães. E elas estão chegando aqui na Via Láctea numa velocidade absurda. É tanto que grande parte dessas estrelas foram encontradas próximas ao buraco negro Sagitários A, aqui da Via Láctea, mano. Esse processo ocorre assim. Geralmente ele expulsa uma estrela e captura uma para dentro de si. Eu não tenho ainda informação se esse buraco negro é real, se ele foi confirmado na nuvem de Magalhães, mas eu acredito que sim, viu pessoal? Eu acredito que pode existir realmente um buraco negro ali. A nuvem de Magalhães está a aproximadamente 160 mil anos-luz de distância, e como eu falei para vocês, ela só pode colidir com a Via Láctea em 2,4 bilhões de anos. E é claro, se a nuvem de Magalhães colidir com a Via Láctea, o buraco negro que existe lá também vai colidir com a Via Láctea. E muito provavelmente vai acontecer a fusão de buracos negros, porque aqui na Via Láctea tem um buraco negro supermassivo, que é o Sagitários A. Então ele pode se fundir com o Sagitários A no futuro, né, pessoal? Mas não é uma coisa que vai acontecer amanhã, semana que vem, muito menos ano que vem, pessoal. Em 2,4 bilhões de anos. O estudo foi levado para uma revisão por pares, é esse aqui o estudo que vocês estão vendo. E é isso, pessoal. Se tiver mais alguma atualização sobre essa notícia, eu venho cá trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui, atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo astronomia. Se você curte meu trabalho, a forma que eu explico é só me seguir por aqui para você continuar recebendo os vídeos. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.